dia, valente do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Queridos, o que eu quero falar é sobre quando nós estamos encurralados. Você viu aqui que essa situação, o profeta Eliseu e o servo dele estavam encurralados. Havia uma situação onde o exército do inimigo, tinha sido enviado pelo rei da Síria para destruir, Na verdade, eles queriam realmente matar Eliseu. E quando eles descobriram que eles estavam nessa cidade, mandou inúmeros, carros, um exército que fala que estava rodeado com uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, Cercaram a cidade. Então eles estavam cercados. E quando o servo de Eliseu viu, ele desesperou, Ele ficou desesperado. Ele diz aqui: Ah, meu Senhor, o que faremos? Mas o profeta estava tranquilo, e diz para ele: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E daí então o profeta ora e pede para que o Senhor abra os olhos do seu servo para que ele veja. E quando ele abre os olhos, quando o Senhor abre os olhos dele, ele consegue ver que havia inúmeros, guerreiros valentes, ao redor de Eliseu para proteger, para guardar a vida dele. Então, amados, essa é a diferença, A diferença entre um e o outro é a fé, a confiança em Deus, a segurança no Senhor. Então, é muito importante quando você estiver encurralado, numa situação de encurralamento, cercado pelo inimigo, cercado por circunstâncias difíceis, você precisa pedir ao Senhor que abra os seus olhos espirituais para você ver, para que você veja o Deus que você serve, quem é Ele e quem é maior. Porque muitas vezes nessas situações você começa a achar que o seu Deus não está nem aí para você, que você vai perecer, que você vai sofrer, que você vai perder, que você vai ser humilhada. Por quê? Porque você, como servo do inimigo, como servo de Eliseu, aliás, você está olhando para o inimigo, está olhando para a situação. Toda vez que a gente olha para a situação, toda vez que a gente olha, centra os nossos olhos no inimigo, a gente fica com medo, a gente fica, na verdade, desesperado. Por quê? Porque a gente olha e vê que o inimigo é maior, que no caso dele aqui, ele olhou e viu que eles estavam cercados, E na cabeça dele só estava ele ali, o profeta, sem armas nenhuma, e mesmo que tivesse armas, como 2 homens iriam enfrentar um exército, Então ele olhou para os recursos humanos, olhou para a força, a força do homem, ou seja, a fraqueza dele naquele momento. Ele não tinha condições nenhuma de enfrentar essa batalha, e aí ele ficou angustiado. E a pergunta foi: o que faremos? O que faremos? Entrou em angústia. Por quê? Porque ele pensava: eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o profeta sabia que Deus estava com ele para protegê-lo, para guardá-lo, para livrá-lo de qualquer encurralamento. E é isso que nós precisamos buscar de Deus. Essa fé, essa confiança em Deus, essa segurança nele, de que Ele está conosco e de que Ele nos protege, nos guarda, nos livra do mal, e que maior é Ele que está conosco do que aquele que está no mundo, como diz a sua palavra. Então, na hora da dificuldade, da luta, do encurralamento, lembre-se: você talvez não tenha condições de fazer nada, mas o seu Deus pode te livrar, te dar vitória sobre o inimigo, como deu para Eliseu. Só você ter fé, só você olhar para ele e confiar nele, que ele estará ali do seu lado para te livrar e te proteger. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.